Sim. Ok. Sim. Boa tarde, desde já agradeço a presença de todos. Eu me chamo João Neto e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, com o título Análise Estrutural do Chassi de um Baja SAE, a partir do MEF, aplicada a modelo dinâmico multicorpo do tipo four-post. A apresentação segue a mesma sequência do trabalho escrito, sintetizando o que foi desenvolvido a partir dos tópicos de introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussão, e finaliza com o tópico de conclusão. A fim de contextualizar e delimitar o trabalho, o tópico de introdução detém os subtópicos de sistemas four-post, o programa Baja SAE, a motivação do trabalho e os seus objetivos. Em síntese, os sistemas four-post são sistemas projetados para a testagem de veículos automotores, de modo que podem ser caracterizados por 4 atuadores hidráulicos, sob os quais o veículo é posicionado acima. O movimento dos atuadores é, em geral, controlado eletronicamente, de modo que podem ser programados para reproduzir o perfil de uma superfície de estrada ou uma determinada função de excitação, dentre outras configurações. Por sua vez, o programa Baja SAE é uma oportunidade de estudantes de vários cursos de graduação, em uma proposta multidisciplinar, compreenderem os aspectos técnicos e gerenciais do projeto, fabricação e montagem de um protótipo do tipo Mini Baja, um veículo off-road monoposto. Nesse meio, a equipe Ceará Baja atua desde 1999 como projeto de extensão da UFC, sendo pioneira no estado. No ano de 2020, a equipe apresentou o protótipo SB20, objeto de análise do presente trabalho. Na equipe Ceará Baja, foi continuamente utilizado o MEF para o projeto e análise dos componentes estruturais. Todavia, analisou-se constantemente um sistema dinâmico, seja o veículo ou seus subsistemas, a partir de análises estáticas, que desconsideravam solicitações variantes com tempo e efeitos inerciais. Deste modo, a motivação do presente trabalho se baseia na inclusão desses efeitos como uma contribuição para o melhoramento dos modelos estruturais da equipe, a partir de uma análise estrutural dinâmica a partir do MEF e posterior análise de falha aplicada ao chassi. Deste modo, o objetivo geral do trabalho é a análise estrutural do chassi do protótipo SB20 pautada na interação veículo-via, sendo o veículo modelado como um sistema dinâmico multicorpo excitado pela base do tipo four-post. Os objetivos específicos são construção de um modelo dinâmico multicorpo do tipo simulador de pista four-post com pneu acoplado, a partir do pacote comercial ANSYS, elaboração das funções de excitação a partir de um perfil de operação simplificado, pautado em um circuito padrão e velocidade constante, análise da resposta dinâmica do modelo em transmissibilidade de deslocamento e aceleração da massa suspensa, análise de falha estática aplicada ao chassi do protótipo, com determinação dos coeficientes de segurança a partir das teorias de falha de von Mises-Henke e de Tresca-Guest, e, por fim, análise de falha por fadiga, também aplicada ao chassi do protótipo, com determinação da vida a partir da teoria de falha de Goodwin modificada e da teoria de acúmulo de dano de Pound e Miner. A partir do tópico de fundamentação teórica foram embasadas as decisões de projeto e o modelo elaborado de forma geral, a partir dos subtópicos acerca do MEF, da mecânica estrutural e da mecânica veicular e o protótipo SB20. Para a construção do modelo mecânico a partir do MEF, foram utilizados os elementos tetraédricos quadráticos SOLID 187 para a discretização dos componentes de topologia complexa e comportamento mecânico geral, elementos triangulares de casca Shell 281 para a discretização dos componentes de pequena espessura, de constante e pequena espessura, compatíveis com comportamento mecânico de casca, elementos de viga de Timoshenko BIM 189 para a discretização dos componentes de elevado comprimento e seção transversal constante, compatíveis com comportamento mecânico de viga ou de viga curta, elementos mola amortecedor com BIM 14 para a modelagem do comportamento mecânico associado às molas helicoidais do sistema de suspensão, bem como para as molas fracas, tratadas posteriormente, e, por fim, elementos da classe MPC 184, juntas cinemáticas de vários tipos, utilizados para a modelagem do comportamento mecânico associado aos componentes de ligação em geral. A partir dos vários subtópicos trabalhados para a fundamentação teórica do MEF, o modelo construído pode ser caracterizado de forma simplificada a partir dessa tabela. Tem-se a solução do tipo integração direta implícita, compatível com a duração do evento e com o comportamento mecânico do sistema,
o esquema de integração no domínio do tempo HHT-alfa, que possibilita maior controle do amortecimento numérico, a medida de tensão do tensor tensão de Cauchy, a medida de deformação do tensor deformação de Henke e, por fim, o solver do tipo direto de matrizes esparsas, otimizado com tecnologia própria do pacote comercial ANSYS. Da mecânica do contínuo, a medida de tensão foi fundamentada a partir do teorema de Cauchy, que define o tensor tensão de Cauchy, enquanto a medida de deformação foi fundamentada a partir da definição do tensor deformação de Henke, a partir dos tensores de extensão de Cauchy. Para a análise de falha estática, foram utilizadas as teorias de falha de von Mises-Henke e de Tresca-Guest. A teoria de falha estática de von Mises-Henke define que a falha ocorre quando a quantidade de energia de distorção do estado atual de tensão se iguala ou excede aquela na qual o escoamento ocorre no ensaio de tração uniaxial, conduzindo a esse coeficiente de segurança. Por sua vez, a teoria de falha estática de Tresca-Guest define que a falha ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima absoluta do estado atual de tensão se iguala ou excede aquela na qual o escoamento ocorre no ensaio de tração uniaxial, conduzindo a esse outro coeficiente de segurança mais conservativo. Para a análise de falha por fadiga, foi realizado o acoplamento de 5 itens, os quais a ciclagem a partir do método Rainflow, a regra de acúmulo de dano de Palmgren-Miner, uma aproximação para as componentes média e alternada pautada no método de von Mises para a fadiga multiaxial, o método SN a partir da chamada tensão alternada equivalente e, por fim, a teoria de falha de Goodwin modificada, suficientemente conservativa. Da mecânica veicular, destaca-se o sistema de coordenadas veicular, conforme a SAE, com os graus de liberdade de translação longitudinal, lateral e vertical ou de bounce, e de rotação de roll, pitch e yaw. Ademais, sendo o chassi o componente associado à análise estrutural do trabalho, destaca-se a sua concepção reticular em perfis tubulares de aço SAE 1020 e a nomenclatura dos seus membros primários e secundários, conforme o regulamento BAJ-SAE. Em relação às solicitações atuantes no chassi, destacam-se os casos de carregamento vertical simétrico e vertical assimétrico, sendo geralmente o assimétrico mais crítico em função da consequente torção, ao passo que a rigidez torsional do chassi é inferior à rigidez à flexão. Esses casos de carregamento foram considerados para a síntese do perfil de operação simplificado, ao passo que se traduzem nas cargas atuantes no chassi de maior magnitude. Em sequência, o tópico de materiais e métodos descreve o que foi desenvolvido e as metodologias utilizadas para tal, sendo composto pelos subtópicos de construção das funções de excitação do sistema e do modelo mecânico de elementos finitos, além das análises modal, estrutural transiente, da resposta dinâmica do sistema, de falha estática e de falha por fadiga. Inicialmente, tem-se a construção das funções de excitação do sistema, que foi realizada conforme esse fluxograma. Tem-se a definição do perfil de operação simplificado, que é o conjunto da via de operação e da velocidade de operação, além das especificações do SB20 como entradas para a construção das funções. Em relação ao perfil de operação simplificado, destacam-se 2 aspectos simplificadores: uma via de operação retilínea com obstáculos geometricamente simples e uma velocidade de operação constante. A via de operação foi concebida a partir do circuito da competição regional BAJA 2019, formado por vários obstáculos em configurações compatíveis com o regulamento. Do circuito de referência, foram selecionados 3 obstáculos para a composição primária da via de operação, os quais vala, rampa e tronco. Essa seleção se deu por inspeção, ao passo que os obstáculos selecionados se configuram como os mais influentes para a contabilização do dano acumulado. Sendo o modelo computacional geometricamente linear, os obstáculos da via de operação tiveram seu tamanho diminuído em relação aos do circuito de referência, tendo como objetivo a manutenção da representatividade do modelo em termos de rigidez. Com isso, foi utilizado o software SpaceClaim para uma visualização preliminar dos obstáculos simplificados, que possuem as seguintes dimensões. Adicionalmente, foram consideradas como parte dos obstáculos regiões de deslocamento vertical nulo destinadas à atenuação das oscilações, condição compatível com o circuito de referência e que possibilita a independência dinâmica entre os obstáculos, ao passo que, após cada obstáculo, o veículo retorna à resposta permanente de deflexão estática.
A partir disso, foi possível particionar a análise estrutural transiente em três, uma para cada obstáculo, proporcionando maior controle dos recursos computacionais. A velocidade máxima de projeto do protótipo SB20 é de aproximadamente 50 km por hora. Todavia, na competição, essa velocidade é dificilmente mantida, em função dos obstáculos e dos requisitos de manobrabilidade do circuito. Com isso, a velocidade de operação considerada para o SB20 no presente trabalho foi obtida a partir da velocidade média do protótipo SB19 em testes de campo e na competição regional 2019, com valor aproximado de 20 km por hora. As funções de excitação foram esboçadas em formato tabular a partir de um step size inicial, tomado conforme a recomendação do Manual de Referencial Teórico do ANSYS, considerando a frequência de referência como a maior dentre as de pitch, bounce e roll, dentre ainda o primeiro e segundo estágio de suspensão. Dessa forma, foi obtido o valor de 0,02 segundos para o step size inicial. Inicialmente, tem-se a construção dos vetores de perfil da pista, perfil horizontal, perfil vertical da porção direita e perfil vertical da porção esquerda, a partir do vetor de tempo e das condições iniciais. Com a obtenção das funções para a porção frontal, as funções para a porção traseira foram obtidas a partir da velocidade de operação, em conjunto à medida entre eixos. Inicialmente, para o obstáculo vala, as funções de excitação foram obtidas diretamente, considerando que o deslocamento dos pneus segue exatamente os perfis da pista. Para o obstáculo rampa, essa mesma consideração não foi possível, tendo em vista a descontinuidade característica do obstáculo, que resultaria em acelerações de magnitude elevada, e que não seriam representativas em função do descolamento dos pneus durante a passagem no obstáculo. Dessa forma, foi calculado o tempo de queda referente ao desnível do obstáculo, sendo associado a 12 incrementos de tempo. Por fim, para o obstáculo tronco, foi novamente tomada a consideração de que o deslocamento dos pneus segue exatamente os perfis da pista. Adicionalmente, foi apenas necessário o deslocamento do sistema de coordenadas em mais 250 mm, ao passo que o obstáculo rampa finalizou com menos 250 e que as funções são aplicadas em análises individuais. Em sequência, tem-se a construção do modelo mecânico de elementos finitos, que foi realizada, conforme esse fluxograma, com a preparação de geometria, concepção geral do modelo, concepção dos sistemas individuais, hipóteses simplificadoras e especificações do SB20 como itens centrais. A construção do modelo mecânico norteia-se a partir de uma concepção geral pautada em sistemas do tipo pneu acoplado, que possuem 4 bases excitadoras diretamente acopladas aos pneus do veículo. Esse tipo de sistema se destaca, em comparação a outros como do tipo eixo acoplado, por principalmente fornecer maior representatividade na transmissão dos esforços, tendo em vista a atuação dos pneus e das angulações de roda nessa transmissão. As hipóteses simplificadoras foram estabelecidas para reduzir a complexidade e garantir o cumprimento dos objetivos face a possíveis limitações computacionais e de representatividade do modelo. Tem-se um sistema four-post concebido como do tipo tire coupler, no qual tem-se a ligação dos pneus às bases excitadoras, um modelo mecânico elaborado a partir da montagem geral do SB20, a partir do mantimento dos componentes estruturais, que efetivamente participam da transmissão de esforços para o chassi, consideração dos pneus a partir de uma geometria simplificada, direcionada à representação das angulações de roda, e que desta forma proporciona maior representatividade na transmissão de esforços aos demais componentes, de modo que se desconsidera a rigidez dos pneus. Desconsideram-se os efeitos locais associados ao contato friccional do pneu com o solo, como a possibilidade de resistências ao escorregamento lateral e longitudinal, de modo que, a partir de juntas cinemáticas, os pneus comportam-se como sem atrito em relação às bases excitadoras. Desconsidera-se a possibilidade de descolamento do pneu em relação ao solo, bem como a possibilidade de penetração no solo, também a partir de juntas cinemáticas. A partir do comportamento sem atrito dos pneus em relação às bases, tem-se a existência de modos de corpo rígido de deslocamento longitudinal e lateral, e com isso, consideram-se molas fracas que conectam o chassi ao chão, que mesmo em rigidez diminuta, no caso foram aplicadas com 1 N por metro, permitem a exclusão destes modos de corpo rígido, permitindo verificações estáticas, que foram cruciais, por exemplo, para a análise de falha por fadiga, ligações entre componentes diversos a partir do uso predominante de juntas cinemáticas e do compartilhamento de topologia, excluindo totalmente o uso de contatos,
E por fim, a consideração da massa e de sua distribuição a partir unicamente da adição de elementos de massa, sendo o material de análise modelado com densidade nula. Em sequência, tem-se a concepção dos sistemas individuais, que faz-se necessária ao passo que, na etapa de preparação de geometria, a exclusão dos componentes desnecessários, a simplificação geométrica dos componentes de topologia complexa e a realização de outras atividades demandam uma percepção preliminar da modelagem computacional desses sistemas. Com isso, as bases excitadoras foram modeladas em corpos de superfície em formato retangular, mesma topologia adotada para os suportes das molas fracas. Os pneus foram modelados em corpos de superfície sob espessura elevada para comportamento mecânico quase rígido, conforme especificado anteriormente, enquanto as rodas foram desconsideradas. Os olhares, parafusos e rolamentos foram modelados por juntas cinemáticas de tipologia variada, enquanto os sistemas de estessamento e de transmissão foram parcialmente representados para a transmissão dos esforços. E, por fim, o chassi foi modelado por método misto, a partir de elementos de viga e de casca. A preparação de geometria foi iniciada com a exclusão dos componentes não estruturais, conforme as concepções geral e dos sistemas individuais, além das hipóteses simplificadoras. Posteriormente, a geometria foi reparada, mitigando possíveis erros na discretização da estrutura e no comportamento mecânico do modelo. Após a reparação, a preparação foi prosseguida com a simplificação dos componentes de topologia complexa, tomada para a facilitação da discretização do modelo, com o critério de mantimento da rigidez e das distribuições locais de esforços. Com a simplificação dos variados componentes estruturais, foi possível prosseguir para a preparação da gaiola, dos links de suspensão e direção, além dos pneus, a partir da conversão para corpos de superfícies e linhas, tendo como pauta a discretização a partir de elementos de casca e de viga. O chassi concebido em corpos de superfície foi cortado a partir de um plano paralelo ao XZ global, de modo que este plano define a interseção entre a discretização do chassi a partir de elementos de casca e de viga, que será justificado em sequência. Finalmente, foi possível prosseguir para a última etapa da preparação de geometria, o compartilhamento de topologia. No modelo do presente trabalho, todas as regiões coincidentes, concebidas como 100 graus de liberdade e deslizamento, foram modeladas a partir do recurso de compartilhamento de topologia, ao invés de contatos do tipo bonded ou de juntas do tipo fixa, evitando a adição de elementos ao modelo. Com a identificação das entidades coincidentes, o compartilhamento é caracterizado a partir de um padrão de cores, conforme essas imagens. Ademais, todo o modelo foi trabalhado a partir do material padrão aço estrutural. Esse material possui modelo de elasticidade linear, dado a partir das propriedades mecânicas da tabela. Tem-se densidade nula em função da consideração da massa a partir de pontos de massa. Conforme especificado, a massa do modelo computacional foi trabalhada a partir da adição de pontos de massa para os componentes considerados e para o piloto. Em síntese, a partir da adição de pontos de massa, foi possível obter um maior controle da massa total e de sua distribuição, conforme a distribuição de massa teórica do SB20. Nessa etapa de construção do modelo mecânico, foram especificados os grupos de maior massa do sistema, em negrito, para os quais foi especificada a resistência à aceleração translacional e rotacional, enquanto que, para os demais grupos, foi apenas especificada a resistência à aceleração translacional. Para a definição do modelo mecânico no ambiente mecânico do pacote comercial ANSYS, tem-se a especificação da geometria, materiais, sistema de coordenadas, conexões e malha. As conexões são referentes às juntas cinemáticas e aos contatos, tendo em vista que, conforme as hipóteses simplificadoras, o modelo foi trabalhado a partir de juntas cinemáticas do tipo fixa e a partir do recurso de compartilhamento de topologia como alternativa aos contatos, as conexões foram descritas a partir da especificação das juntas cinemáticas utilizadas no modelo, em um total de 107. A malha do modelo mecânico foi gerada a partir da discretização da geometria em elementos de viga, casca e soldas. A partir da distribuição de tensão proveniente de análises estruturais estáticas realizadas em trabalhos anteriores, o chassi foi dividido em uma porção superior, destinada à representação de efeitos globais, a partir da correta descrição de sua rigidez, e outra inferior, destinada à representação de efeitos locais, a partir da utilização de elementos com maior número de graus de liberdade, que permitem a captação desses efeitos.
Dessa forma, a porção superior foi discretizada em elementos BIN 189, enquanto a inferior foi discretizada em elementos Shell 281. Os links de suspensão e direção, a partir da topologia compatível, também foram discretizados em elementos Shell 281. E por fim, os demais componentes, a partir de uma geometria de maior complexidade, foram discretizados em elementos Solid 187. A adequação da malha do modelo foi verificada a partir das métricas Element Quality, Skewness e Jacobian Ratio. Cada métrica foi analisada em relação ao valor médio e o desvio padrão, em relação ao número total de elementos do modelo discretizado. Foram obtidos resultados aceitáveis para as 3 métricas analisadas, em relação aos valores de referência. Com o modelo mecânico totalmente construído, foi possível prosseguir para a seguinte análise modal, tomada para a verificação dos graus de liberdade do sistema, a partir da fixação das bases de excitação, ou seja, uma análise modal em condição restrita. Foi selecionada a extração de 10 modos de vibração e foram obtidos os resultados da tabela. A partir da inexistência de modos de corpo rígido, foi verificado o atendimento da condição de compatibilidade entre os corpos cuja topologia foi compartilhada. O primeiro modo de vibração é referente ao deslocamento translacional do veículo no eixo X global, unicamente sob a rigidez associada às molas fracas. O segundo modo de vibração esperado seria o de deslocamento translacional do veículo no eixo Z global, com frequência próxima do primeiro modo, em função da participação das molas fracas. Todavia, este modo não foi observado, pois, por inspeção, a não variação de TOI acrescentou rigidez a esse grau de liberdade. Com os demais modos em frequências compatíveis, esse item não provocou necessidade de revisão do modelo. Em substituição, o segundo modo combina os movimentos de pitch e bounce com frequência aproximada de 1,4 Hz. Enquanto o terceiro modo é o de rotação do veículo no eixo Y global, o quarto modo é o de roll, com frequência aproximada de 5,2 Hz. Com a verificação dos graus de liberdade efetuada, foi possível prosseguir para a análise estrutural transiente. Para a execução das análises transientes, a integração do domínio do tempo foi tomada com os parâmetros pré-definidos pelo software para aplicações de velocidade moderada, conforme essa tabela. A partir disso, foi obtida a convergência nas 3 análises, de modo que não foi necessária a adoção de um incremento de tempo menor. As condições de contorno das análises estruturais transientes foram exibidas a seguir. Inicialmente, tem-se o obstáculo vala, com a aceleração da gravidade e as funções de excitação em cada base excitadora. A partir das funções de excitação dispostas graficamente, é possível visualizar a defasagem em relação às porções frontal e traseira e ainda em relação às porções esquerda e direita, conforme cada obstáculo. Posteriormente, de forma semelhante para o obstáculo rampa e, por fim, para o obstáculo tronco. Para a parte 1 foram obtidos os seguintes resultados. Sob a atuação das funções de excitação, o modelo apresentou comportamento mecânico compatível. Nas 3 análises, os valores máximos de tensão equivalente de Von Mises foram associados aos links traseiros de suspensão, atingindo magnitudes incompatíveis com os valores estabelecidos em projeto, o que reforça a necessidade de revisão desse componente. Em sequência, para a parte 2, foram obtidos os seguintes resultados. Destaca-se ainda que, em função do modelo de elasticidade linear associado ao material de análise, os resultados em tensão só são representativos até um certo limite típico de linearidade, embora este modelo de elasticidade permita que a tensão aumente indefinidamente sob o mesmo módulo de elasticidade. E por fim, para a parte 3, foram obtidos esses resultados. Conforme especificado nos objetivos, a análise estrutural será centrada no chassi. Deste modo, foi identificado o ponto crítico associado a esse componente, sendo direcionadas a esse ponto as análises de falha estática e por fadiga. Em conformidade com as análises estruturais estáticas realizadas em trabalhos anteriores, as análises transientes evidenciaram que os membros do chassi mais solicitados são aqueles diretamente associados aos suportes dos amortecedores, os membros CIM e treliça do FAB-MID. Conforme a discussão posta no trabalho, tem-se a região 1, que é a porção de análise, dentro da qual o ponto de análise é definido como o nó de maior tensão equivalente de Von Mises, em detrimento da região 2,
pouco representativa em rigidez e elasticidade, em função da ligação soldada. Os valores em tensão equivalente de von Mises, obtidos para os pontos de análise associados aos membros sim e treliça do Fabmid, foram exibidos a partir dessas figuras. A partir desses resultados, foi possível descartar os pontos de análise associados aos membros treliça do Fabmid, em função da considerável diferença de amplitude, quando em comparação aos associados aos membros sim. Foi possível ainda verificar que o ponto de análise associado ao membro sim da porção direita apresentou o maior valor de sobrecarga, sendo este o ponto crítico associado à análise de falha estática. Todavia, para a análise de falha por fadiga, faz-se necessário o cálculo para ambos os pontos, em função da diferença no histórico de tensões entre as porções esquerda e direita. A análise da resposta dinâmica do sistema foi tomada de forma simplificada a partir da análise da transmissibilidade de deslocamento e da análise da aceleração da massa suspensa. Para a porção frontal, foram obtidos os seguintes resultados para o deslocamento das massas suspensas e das bases. Foi considerado o deslocamento total, soma vetorial dos deslocamentos translacionais cartesianos. De forma semelhante, para a porção traseira, foram obtidos esses resultados, novamente para o deslocamento das massas suspensas e das bases. A aceleração da massa suspensa foi analisada sob ótica da tolerância do piloto à vibração do assento do veículo, a partir da resposta em aceleração no membro LFDB, ligado rigidamente ao assento. Os resultados em aceleração total, soma vetorial das acelerações translacionais cartesianas, foram exibidos a partir dessas figuras. A partir desses resultados, foi possível calcular a aceleração RMS e efetuar a conversão de unidades para Gs, de forma compatível com o diagrama a ser utilizado para a análise de conforto. A análise de falha estática foi pautada no ponto crítico associado ao membro sim da porção direita, que exibia o valor de pico de tensão equivalente de von Mises de 290 MPa, com componentes de tensão principal exibidas conforme essa tabela, obtidas a partir do software de análise. Foram consideradas as teorias de falha trabalhadas anteriormente, a partir de um script previamente desenvolvido no software Octave. Foram utilizados os dados de resistência do aço SAE 1020, obtidos como a média dentre os resultados de 4 estudos de referência, de modo que esses resultados foram utilizados para as análises de falha estática e por fadiga. No script de falha estática, tem-se as seguintes janelas iniciais para a configuração do sistema de análise. Informa-se a ductilidade e uniformidade do material, em conjunto às tensões principais, para que o script selecione as teorias de falha aplicáveis dentre as disponíveis. Selecionadas as teorias aplicáveis, o script requisita os dados de propriedade do material necessários para a aplicação da teoria. A análise de falha por fadiga foi tomada, inicialmente, a partir do tratamento dos dados de tensão associados aos pontos de análise, a partir dos valores em tensão equivalente de von Mises associados à resposta estática do veículo. Esse tratamento consiste na substituição dos valores de tensão inferiores aos associados à resposta estática por esses valores nos trechos de início de obstáculo, tendo em vista que, no modelo computacional, cada análise transiente é efetuada a partir de condições iniciais que antecedem a resposta estática. Esses trechos de início de obstáculo gerariam variações de tensão indevidas, ao passo que, com o veículo em operação, cada obstáculo é iniciado com o veículo em condição próxima à resposta estática. Essas variações de tensão indevidas afetariam a análise de falha por fadiga, em função da captação de ciclos de maior amplitude do que a real. Com o tratamento dos dados de tensão, foram obtidos os seguintes diagramas de tensão equivalente de von Mises versus tempo, em comparação aos dispostos anteriormente. Vê-se que as regiões associadas aos trechos de início de obstáculo, em que se tem a ascensão da tensão até a magnitude de resposta estática, foram excluídas, conforme o objetivo do tratamento. Após o tratamento dos dados de tensão, foi possível realizar a ciclagem. Para isso, foi utilizada uma função disponível no pacote comercial MATLAB que efetua a ciclagem a partir do método Rainflow, em conformidade com a STM. Para os pontos de análise associados aos membros sim, direito e esquerdo, foram obtidos esses resultados, de modo que os carregamentos foram separados em diferentes blocos. Com a transferência dos resultados da ciclagem para o formato tabular, foi possível prosseguir para o cálculo da vida em fadiga.
A partir da aplicação do método SN, foram obtidos esses seguintes resultados. E com eles, foi possível prosseguir para a análise de falha por fadiga, conforme a metodologia descrita anteriormente. Em sequência, o tópico de resultados de discussão trata acerca dos resultados das análises de resposta dinâmica, de falha estática e de falha por fadiga, contemplando ainda o resumo e discussão dos resultados. Em relação aos resultados associados à análise de transmissibilidade e deslocamento, tem-se que, para a porção frontal direita, foi obtido o valor máximo de transmissibilidade de aproximadamente 14, enquanto que, para a porção frontal esquerda, foi obtido o valor máximo de aproximadamente 15. Para a porção traseira, foi observada uma menor assimetria na transmissibilidade e deslocamento, ao passo que os resultados observados para as porções traseira direita e traseira esquerda apresentaram maior proximidade, aproximadamente 6,70 e 6,40 respectivamente. Na porção traseira tem-se uma menor transmissibilidade e deslocamento em função da maior rigidez das molas, o que faz, todavia, que as transmissibilidades de aceleração e de força sejam maiores que na porção frontal, conforme especificado no projeto. Em relação à análise de conforto associada à aceleração da massa suspensa, foi utilizado o seguinte diagrama presente no Gillespie a partir da aceleração RMS já obtida. Em relação à frequência de vibração, foi considerada a segunda obtida da análise modal, que combina os movimentos de pitch e bounce, em razão da sua grande participação na resposta dinâmica do modelo. A partir da análise gráfica, vê-se que o veículo opera fora das condições de conforto especificadas pelas normas e pesquisadores de referência, sugerindo possíveis alterações no projeto de suspensão do veículo. Em relação aos resultados da análise de falha estática, tem-se que, com a inserção dos dados conforme requisitado pelo script, obtém-se de forma direta os coeficientes de segurança das teorias de von Mises-Henke e de Treska-Guest. Foi obtido 1,32 e 1,23, respectivamente. Para a análise de fadiga, foram obtidos os seguintes resultados. Para o ponto de análise associado ao membro SIM da porção direita, foi obtida uma vida em fadiga de aproximadamente 7.616 horas, enquanto que, para o ponto de análise associado ao membro SIM da porção esquerda, foi obtida uma vida em fadiga de aproximadamente 32.932 horas, mais de 4 vezes maior. A partir desses resultados, foi possível constatar que o ponto crítico para a análise de falha por fadiga é o mesmo associado à análise de falha estática, o membro SIM da porção direita. Os resultados das análises da resposta dinâmica, de falha estática e de falha por fadiga podem ser sintetizados a partir dessa tabela. A partir da análise de falha estática, foi possível calcular os coeficientes de segurança associados, considerando o pico de tensão, em condição de sobrecarga. Essa sobrecarga, em conjunto à elasticidade do material do chassi e à distribuição de tensão na porção de análise, poderia ocasionar uma falha com tipo característico de distorção excessiva, com o mecanismo indutor principal de escoamento, sendo este o modo de falha 1 do chassi do veículo. O modo de falha 2 contém um tipo de falha característico de fratura, com o mecanismo indutor principal de fadiga. Com o resultado obtido para a vida em fadiga, vê-se que o chassi do veículo pode operar por tempo superior ao permitido em regulamento, a partir das condições analisadas, considerando ainda o tempo de operação anual a partir de testes e a partir das competições regionais e nacionais. Por fim, a partir da diferença de resultados observado nas análises de falha estática e por fadiga, vê-se que o modo de falha crítico, isto é, o de maior relevância, é aquele associado à falha estática, em função do menor coeficiente de segurança, sendo este o fator estrutural limitante para as alterações de projeto associadas ao chassi. Por fim, tem-se o tópico de conclusão. Nessa apresentação, este tópico foi trabalhado a partir do subtópico de conclusões gerais, e dentre as conclusões gerais estabelecidas no trabalho, foram destacadas as 5 principais, as quais: a metodologia de criação das funções de excitação, a partir do perfil da via de operação, produz melhores resultados a partir de obstáculos de geometria simplificada, tendo em vista que, a partir de obstáculos de maior complexidade, efeitos adversos atuam no desvio das funções de deslocamento vertical dos pneus versus tempo, em relação ao deslocamento vertical do perfil da via versus tempo, como o deslocamento dos pneus, trechos de colisão entre os pneus e os obstáculos,
limitações geométricas associadas à cinemática das geometrias de suspensão, dentre outros efeitos. A utilização dos pontos de massa facilitou bastante o controle da massa total, translacional e rotacional, também de sua distribuição no modelo. Todavia, aumentou consideravelmente o custo computacional. Adicionalmente, a obtenção de concentrações de tensão a partir dos pontos de massa especificados é comum, sendo evitada, caso não representativa, a partir da associação do ponto a uma maior quantidade de elementos, o que volta a aumentar o custo computacional. O mantimento dos graus de liberdade que permitem os deslocamentos translacionais e rotacionais dos pneus, conforme é projetado o sistema de direção e suspensão, é vital para maior representatividade em rigidez. Do contrário, tem-se esforços indevidos de alta magnitude, além de uma distribuição de tensão equivocada. Daí justifica-se o esforço empregado para a construção do sistema do tipo pneu acoplado. A linearidade geométrica do modelo limita as funções de excitação e a obstáculos de baixo perfil. Embora inicialmente planejado, o modelo não pôde ser solucionado com as não linearidades do material e geométrica, em função do elevadíssimo custo computacional, associado às diversas subsoluções a partir do método de Newton-Raphson para a convergência de cada incremento do tempo dentro do esquema de integração no domínio do tempo. Embora tenham sido utilizadas diversas estratégias para a redução do custo computacional, o modelo elaborado ainda é proibitivo, primordialmente em função da memória RAM requisitada, aproximadamente 30 GB, e adicionalmente, o armazenamento também pode se configurar como fator limitante, ao passo que, com as soluções, o modelo tem um arquivo de tamanho total de aproximadamente 100 GB. E essa foi a apresentação. Muito obrigado a todos.